100 quilômetros daqui. Eu agora, por coincidência, estou trabalhando em casa, né, por causa desse Covid, mas eu trabalho a 100 quilômetros. E aí, esse tempo todo que eu estou trabalhando, né, eu trabalhando 44 horas na Petrobras e trabalhando de ministério, né? Claro que hoje a gente tem outros pastores que me auxiliam, mas eu não tenho tanto tempo assim. Então, de certa forma, nesse meio tempo, eu tenho que enxugar. E o que os irmãos falaram é verdade. A igreja, às vezes, não cresce porque ela está comprometida demais com atividades. E aí, as pessoas não estão com esse tempo todo. Eu digo que quando eu tinha lá meus 19, 20 anos, a gente fazia cantata musical de Natal, de Páscoa. Mas a gente ensaiava todo dia. Mas era outro tempo. A gente não podia sair com a namorada. Então, o jeito de ver a namorada que o pai dela deixava era lá na igreja. Então, isso é um motivador mais. Então, a gente ia. E, claro, aquilo ali, o povo não estudava à noite, não tinha essa questão de... Era outro tempo. Hoje não tem esse tempo. E eu digo, para agora, para frente, tão pouco vai ter. Né? Mas, enfim, esse projeto, a minha igreja lá, a Igreja de Parque Parus, a gente tínhamos 11 grupos musicais. Eu não vou gastar o tempo para falar todos eles, mas cada uma das organizações tinha mulheres jovens, a JCA tinha o grupo dela, o GAM, né? Grupo de Ação Missionária, tinha o grupo musical dele. Então, a igreja tinha vocação musical. E agora, imagine todo mundo ensaiando. Era uma briga danada para saber que fulano pegou um componente do meu grupo, pegou o dia do meu ensaio, a minha escala. Então, isso tudo era muito complexo. E isso, muitas vezes, trazia um peso para a igreja. Então, as pessoas não discipulavam. E aí, o pastor tinha que administrar os conflitos dos grupos musicais que tinham na igreja, das organizações. E aí, cada dia, imagina o aniversário do grupo lá. Nossa, tinha todo um preparo para aquilo ali. Então, ele chamava o pregador de fora, mudava a decoração da igreja. A irmãzinha da igreja ficava chateada porque mexeu na decoração dela e já quebraram as flores que ela colocou. Então, você acaba tendo que a igreja, ou o pastor, ou a liderança, administrar um monte de problema que não teria que tratar se aquele evento não tivesse acontecido. E, no fundo, não produz maturidade, não produz integração na igreja. Encontro de casais, encontro de famílias, é muito bom. Mas a pergunta que a gente precisa fazer é a seguinte: precisaria ter tantos? E olha só, aqui na igreja, né, o pessoal falou assim, pastor, a gente quer implementar. Eu falei assim, não vamos fazer. Embora foi muito relevante para a minha vida. Mas olha só, a retiro de casais, eu falei, irmão, não vamos fazer. Por quê? Eu quero que cada líder de pequeno grupo ele seja capacitado para poder cuidar das pessoas. Veja só, a minha cabeça de engenheiro, me critique se eu estiver errado, não tem problema de discordar de mim. Mas olha só, quando você tem um problema na tua internet agora, o que você vai fazer? Você vai ligar para uma central, alguém lá vai atender, vai fazer um chamado, e aí no outro dia vai um camarada na tua casa e consertar. Esse camarada não é um expert, não é um inventor, não é um consultor. Ele é um camarada que sabe ver se está na tomada, ver se o cabo de fibra ótica está ligado, se a antena está posicionada, ele vai dar faz um cheque lá. Se resolveu, parabéns, foi rápido, resolveu. Não resolveu. Aquele camarada ele vai pegar um telefone e vai ligar para um consultor. É um camarada que atende várias equipes. E o cara assim, olha, aqui não resolvi não. Aí o cara pega uma nova, reseta o modem, faz isso, desconecta o cabo, aperta uma caneta nesse ponto, o cara vai dizendo, não resolveu ainda não. O cara faz isso. O cara não resolveu, eu falo assim, olha, remarca para amanhã que a gente vai mandar uma outra equipe aí. Aí agora vai uma outra equipe mais especializada que vai lá trabalhar aquilo. E aí, então, veja que a níveis hierárquicos, às vezes a gente usa um canhão para matar uma mosca. Quando eu tenho líderes de pequenos grupos com as vidas íntegras, e olha, se teve discipulado, se eu discipular bem meus líderes e eles discipular bem os seus líderes de pequeno grupo, ou seja, eu discipulo meu supervisor e meu supervisor discipula bem o líder do pequeno grupo. Quando ele faz isso, o que vai acontecer? Esse líder do pequeno grupo, com a vida íntegra, com a família, com o casamento em dia, temendo ao Senhor, lendo a Bíblia, orando, o que ele vai fazer? Quando o cara tiver um problema no casamento, ele não vai encaminhar o cara para o encontro de casais, não. Ele mesmo vai tratar assim, olha,
você tem um problema nisso daqui, cara. Você, homem, não está sendo o sacerdote da sua família. Está me ouvindo? E Tá me vendo ouvindo? também agora. Você tem que ser o sacerdote da família. Você é o líder da tua casa. Você tem que ter atenção com seus filhos. Então, veja que aquele líder de pequeno grupo vai fazer o atendimento no momento mais preciso. E dificilmente essa pessoa iria contar para o pastor da igreja, para um líder maior. Claro que tem aquelas pessoas que são choronas. Mas se eu não tenho um líder eficiente, presente, fazendo raiz, né? Relacionar, acolher, interceder, zelar, ensinar o evangelho, estar contra, esse problema só cresce. Então, eu preciso que o atendimento seja rápido. Não posso esperar o agendamento de um encontro de casais para o cara trabalhar. Agora, é claro que tem coisas que o líder vai dizer, olha, eu vou precisar passar. Então, ele vai pedir para outra pessoa ajudar, para outra pessoa ajudar, e a gente vai atender aquilo dali. Isso é discipulado. É o contato e o relacionamento em tempo real, entendeu? Com o menor espaço de tempo possível. E isso daí gera muitos bons resultados. Muitos casamentos deixaram de ser desfeitos porque a gente pode trazer. Agora, eventualmente, pode mandar encontro de casais e tal. Não sou contra, eu não advogo contra. Mas se você perguntar assim, pastor, você vai ter? Pastor, você vai ter um coral na sua igreja? Meus irmãos, não escandalizo, não. Mas assim, não, eu não vi isso. Se tiver, é porque eu não consegui evitar. Tem coreografia? Não tem. Tem teatro? Não tenho. A igreja é simples, enxuta. Mas também, quando você quer um teatro bom, eu peço a um pastor da igreja vizinha ali, meu irmão, manda o camarada aqui, a sua equipe aí, Doc Satel, esse cara vem cá, eu posso fazer um teatro lindo, o pessoal fica todo apaixonado. Aí dá R$ 300 para a galera lá, faz um lanche gostoso para eles. Eles alcançaram o objetivo e eu alcancei o meu também. E aí, o pessoal meu, vão discipular, vai pregar o evangelho para quem está lá fora. Entendeu? Uhum. Não é uma visão egoísta, mas veja bem, os recursos são limitados. E a gente tem, muitas vezes, escolhido mal. Em vez de discipular, fazer atividade. Então, o povo fica no ativismo, mas uma hora se cansa. Verdade. O que a gente tem visto na grande realidade, está aqui colegas que podem confirmar a minha fala, é que muitas vezes as nossas igrejas elas têm buscado atividades, né, para poder manter o público na igreja. Como o senhor citou bem aí, nós temos os corais, né? Nós temos corais da MCM, os corais da igreja, nós temos as atividades dias de sábado com os adolescentes e os jovens, nós temos N atividades no intuito de realmente fortalecer assim, o ativismo da igreja para prender o público. Mas aquele público, ele não sabe e não entende ainda essa questão da vida discipular. Se você perguntar hoje, eu falo aqui agora aos meus colegas que estão nos ouvindo, né? Se você perguntar quantas pessoas, quantos membros ganharam membros dentro das suas igrejas, eu posso dizer com convicção que talvez 5% da membresia vai dizer eu, pastor. Aí, desses 5%, se você perguntar quantos membros discipularam, talvez nem os 5% vai responder. Porque hoje existe uma grande dificuldade em discernir o que é evangelizar e o que é discipular, né? Você pergunta hoje nas igrejas se estão cumprindo o ID de Jesus. Não, estou cumprindo o ID. Mas como é o ID de Jesus que você está cumprindo, irmão? Não, minha igreja está aberta, está pregando o evangelho, está ganhando vidas. Mas Jesus não falou isso. Jesus falou para fazermos discípulos, né? E isso tá ficando meio doido aqui a tela aqui do computador. Não. Eu projetei uma imagem, viu? Uma imagem aí? Vi, bacana. Fui eu que projetei. Joia. Pode concluir, pastor, depois eu falo aí. Então, assim, essa tem sido a grande dificuldade e um detalhe importante. A chave tem que começar a ser girada a partir de mim. Eu preciso estar orando,
Deus me capacitando e eu ter coragem de começar devagarzinho girar essa chave. Enquanto eu não girar essa chave, a coisa não vai caminhar como deveria, né? Então, é algo que eu tenho, pastor Isaías, visto. Eu também li Igreja Simples, do pastor Josué Campanhã, e ele traz uma temática muito bem elaborada. Eu conversando com um colega, um certo colega plantou uma igreja, e eu perguntei para ele por que você plantou essa igreja. Ele falou assim: olha, eu fui convidado para N igrejas, mas eu plantei porque eu queria ter uma igreja voltada para ser uma igreja discipuladora. Hoje a igreja dele funciona de segunda a sexta só PGMs, sábado ele tem um instituto que trabalha lá, no domingo de manhã não tem EBD, não tem igreja, né? A igreja está em família, tá? E o culto à EBD é de 5h30 às 7 horas e o culto de 7 às 21. Esse é o modelo da igreja dele. E está lá. Em 3 anos, a igreja saiu de 3 pessoas para 138. Né? Então, obrigado aí, pastor. Então, é realmente isso, pastor. Quando a gente pode, né, investir no simples, né? Muita coisa. Eu mostrei uma foto ali, que é a foto do último batismo que a gente teve. Né? A gente ia ter batismo agora, em março, mas infelizmente a gente teve que adiar aí, né? Mas assim, cada uma daqueles ali, eles foram acompanhados por alguma pessoa da igreja. Aqueles que estavam de camisa preta. Todos eles foram batizados. Mas na hora do batismo, cada um deles é levado lá na frente para o seu discipulador. Perfeito. Então ele vem, me entrega, eu batizo, e aí devolvo para ele, continua cuidando. O desafio agora, já que levou até o batismo, agora é desenvolvê-lo para que ele possa gerar naquela pessoa um discipulador. Aquela pessoa agora vai ter que aprender a cuidar de outra pessoa. E assim, eu não sei como, eu não sou tão velho, mas eu me lembro que na nossa geração agora, as famílias são menores. Mas na família da minha mãe, ela tem 17 irmãos. Na família do meu pai também é grande. Na família da minha esposa, dos pais dela, também é muito grande. 21 filhos. É muita gente. Aí você pensa, como que dava conta? Porque hoje, os nossos filhos têm 17 anos, sabem fazer um arroz. Entendeu? Sabe fazer tudo de informática no celular. Mas se pedir para instalar uma impressora, não sabe. A gente perdeu um pouco essa ideia do discipulado. Antigamente, criança lá com 4 anos, ela já tinha obrigações a cumprir. Com 6 anos, já sabia cuidar dos mais novos. Uma criança com 12 anos, meu Deus do céu, é uma dona de casa. Hoje, nós temos na nossa igreja pessoas que têm 15 anos de vida cristã, sabe muita coisa de teologia, sabe um monte de coisa mas nunca discipulou ninguém, não sabe cuidar de um bebê espiritual, entendeu? Então, a proposta de igreja multiplicadora é virar isso daí. Agora, é claro que uma coisa é você plantar uma igreja, outra coisa é você pegar uma igreja de 20 anos, de 30 anos, de 50 anos e fazer essa curva. A igreja mãe, a igreja que plantou a nossa igreja, ela tem 60 anos. Ela agora está implementando visão de igreja multiplicadora também. Mas assim, a curva é muito mais... Uma coisa é dar um cavalo de pau em um fusquinha. Outra coisa é meter uma Scania e um ônibus fazer a volta. Então, assim, não é da hora para o outro, senão você quebra tudo, né? Mas é importante, né, na implementação, a gente mudar o objetivo. Tem atividades? É perguntar por que essa atividade existe. O que ela leva? Ela faz o quê? Né? Então, certamente, fazendo as perguntas certas e aplicando, a igreja vai mudando, né, o seu ponto de vista. Não duvide que muitas vezes sou traído por mim mesmo. A gente faz uma coisa bacana e agora vamos fazer mais. Daqui a pouco a gente está se envolvendo naquilo que não é a coisa principal, né? Uhum. Então, a gente vai perdendo energia com isso e, de repente, tem que pensar, assim, olha, tem que voltar, realimentar o processo, pensar de novo, focar, simplificar e saber qual é o objetivo, qual é o nosso chamado. É esse. Então, vamos fazer isso daqui. Ok.
Algum colega tem alguma pergunta a fazer mais? Pastor Henrique, Pastor Fábio. Espera aí, Pastor Fábio, deixa eu liberar aqui seu áudio. Não, eu não tenho pergunta, eu só quero, na verdade, eu preciso sair dessa aula de conversa, mas quero me despedir e agradecer ao pastor Isaías por esse apoio, por essa palavra, me ajudou bastante. Acho que... Cadê o pastor Isaías? Acho que precisamos, com certeza, reavaliar todo o trabalho sobre essa questão de ativismo, reavaliar o que pode permanecer, o que não pode permanecer. Foi excelente sua fala, mas eu estou me despedindo do grupo por ter um compromisso às 5 horas, tá bom? Então, um forte abraço, pastor. Pastor Renildo, valeu pelo convite e a gente espera outros momentos desses, tá bom? Okay, um abração. Querido. Estou me retirando, viu? Okay. Eu que agradeço, pastor. Se precisar de alguma coisa, estamos aí à disposição. Deixar o pastor João Florencio. Hudson, um beijão, viu? Deixar o pastor João também falar alguma coisa. O pastor João participou aí com a gente. Eu, de antemão, quero agradecer, viu, querido? Tamo junto. Parabenizar o irmão pela iniciativa. Eu até coloquei no bate-papo, né? Eu acho que qualquer implementação de qualquer ação ou modelo para a igreja, o pastor tem que exercer paciência, né? Sim. Porque não é assim, uma hora para outra, você vai comprar um produto e amanhã aplicar na sua igreja, né? Então, requer tempo. Eu tenho 20 anos de ministério pastoral e, enquanto não estava na junta, né, quando eu pastoreei, especialmente lá no interior do meu estado, em Pernambuco, lá eu apliquei algumas ações, alguns projetos na igreja. Naquela época não tinha igreja multiplicadora, então eu fui mais essa questão de pequenos grupos mesmo e outras ações na igreja. E eu lembro que foram, na última igreja que eu pastoreei, antes de vir para a junta e para a convenção, foram 7 anos. E eu acho que só depois de quase 5 anos é que eu comecei a ver os frutos daquilo que a gente vinha semeando ao longo desse período. Então, um projeto como igreja multiplicadora não é um projeto para apressados, né? Para quem quer resolver a coisa de uma hora para outra. Então, se você quer implantar o ministério, ou o programa, ou modelo na sua igreja, como você queira chamar, você tem que entender assim, quanto tempo eu vou passar nessa igreja? Quanto tempo eu estou disposto a me dedicar a essa comunidade que eu estou aqui agora? Então, se você tem no seu coração o desejo de se aplicar a um período maior, então vá em frente, né? Para que a gente não cause e deixe a coisa pelo caminho. Então, basicamente é isso, né? A minha palavra. E a outra coisa é dar uma palavra aos irmãos em nome da Junta de Missões Mundiais, agradecer ao pastor Renildo pelo convite e já fazer um outro, né? Segunda-feira nós temos aí um encontro à noite, às 20 horas, com o pastor João Marcos, nosso diretor. Nós vamos estar reunidos também no Zoom. É um encontro que vai envolver o pastor João e também a nossa Ordem dos Pastores aqui da Bahia, a convenção, o pastor Genilson e a liderança da Ordem. E ele vai trazer informações da junta e do que está acontecendo agora no mundo, especialmente com os nossos missionários, dentro desse tempo de Covid-19. Então, eu quero convidar os irmãos. Eu já passei para o Renildo, você ficar autorizado, meu amigo, a repassar para os colegas pastores aí aquele convite e dizer que todos são bem-vindos ao nosso bate-papo na próxima segunda-feira à noite, tá bom? Okay, muito obrigado mais uma vez pelo apoio de vocês a Missões Mundiais e muito bom, pastor Isaías, estar com você aqui. Que Deus continue te usando. Amém. Pastor Isaías, mais uma vez, obrigado. Eu acredito que essa não vai ser a primeira vez. Nós vamos poder ter outras vezes juntos, né? Tentar um número maior de participantes. Eu tenho certeza que todos esses irmãos que ouviram aqui vão multiplicar, né, tudo aquilo que aqui foi dito para incentivar os outros colegas a participarem também. Alguns colegas entraram, saíram e não voltaram, talvez tiveram algum compromisso também, né? Mas louvar a Deus por sua vida.
Semana que vem, quem vai estar conosco aqui é o pastor Anacleto, de Tarantim. Ele vai estar falando também aqui para a gente, né? Ele vai estar falando para a gente aqui a sua experiência, né, de vida, como é que tem sido lá o trabalho dele em Tarantim. E a intenção da BASB é despertar no seio, no coração dos colegas da BASB, o desejo de, pelo menos, não que implementar, mas ouvir, avaliar e entender se o processo que ele está hoje é um processo que está realmente diante da vontade de Deus ou se ele precisa mudar alguma coisa, né? A gente sabe que não é fácil mudar a mente das pessoas, principalmente dentro de Vitória da Conquista, que é a maioria das igrejas, né? Talvez Poções também, a maioria das igrejas, ela tem uma mentalidade muito voltada para programas, né? Que isso é uma cultura, é cultural isso aí, né? Então... Essa é Vitória não, viu? Essa é Vitória não. Amigo é em todo lugar. Então, uma das coisas que um colega me falou, eu só fiz uma pergunta para ele. Você está respondendo e correspondendo a Mateus 28, 19 e 20? Aí ele parou e falou para mim, rapaz, você pegou pesado. Eu falei, não, responde para você. Eu quero te agradecer aos colegas aí que ficaram, né? Agradecer ao pastor Henrique, pastor Hudson, né? Pastor Edilson também, que está nos ouvindo aí. Ele deixou essa foto dele aí com esse bigode aí na capa, tá? Mas louvado. Pastor. Oi. Eu queria propor É o Edilson uma falando. implementação no tema. Eu sou missionário ainda e estudante de teologia. Estou aqui no campo da Peniel, em Jacaraci. Eu penso que esse assunto de igreja multiplicadora não é um assunto mais tão novo para alguns. Perfeito. A primeira vez que eu ouvi, eu penso que há 8 anos atrás já começou a se falar sobre isso intensivamente. E pastor Isaías, não para hoje, eu penso que não seria, não daria mais tempo, mas eu queria até propor que se acrescentasse ao tema a questão do relacionamento da igreja. Pastor Jair, meu pastor presidente, ele diz que uma bênção não exclui outra bênção. E eu penso que o grande problema que nós temos na nossa denominação hoje é em relação ao relacionamento de fato. Porque as nossas salas hoje, elas são pequenas. Eu vejo na característica do que o pastor disse, de que ele vem de uma família muito grande, né? Então ele está acostumado a ter a casa cheia. E hoje em dia as nossas amizades são muito superficiais. Não é isso? Uhum. Eu penso que essa questão de chegar em alguém, se aproximar, eu penso que nós estamos com um grande problema quanto a isso, de se aproximar das pessoas. E por isso não conseguimos mais discipular as pessoas, porque não queremos nos aproximar de fato, trazer para as nossas casas, trazer para a nossa vida, mostrar as nossas fraquezas, as nossas questões, né? Colocar em público. Não seria esse o grande problema hoje nos nossos relacionamentos, pastores? Uhum. Porque na questão do discipulado, diferente do evangelismo, é chegar mais próximo, ver o convívio, estar próximo da pessoa, saber dos seus problemas. E hoje a gente não quer saber dos problemas de ninguém. Na maioria das vezes, as igrejas de hoje, elas colocam pastores para cuidar dos outros, né? E não existe mais essa questão do membro visitar o outro membro. Como questão dessa Covid, eu penso que a cura está no relacionamento. É tanto que a gente vê que as pessoas que estão curando são as pessoas da área da saúde que têm coragem de se aproximar dos doentes. Uhum. E a igreja não quer mais se aproximar dos doentes. Eu penso que seria um leque
na questão da multiplicação que precisa ser trabalhado na igreja. Ok, pastor. Boa. A gente vai buscar aqui até implementar. Pois não, pastor Isaías? Eu agradeço muito. Realmente, né? O relacionamento é muito importante, né? E que Deus realmente abençoe a gente, para a gente poder ser como as crianças, né? Você deixa duas crianças, você às vezes vai os pais numa praça, e de repente você vai ver as crianças estão brincando. Através do relacionamento das crianças, é que os pais começam a conversar sobre as crianças, né? Eu vejo como que eles são prontos para iniciar o relacionamento. Então, A gente e nós, igreja. sim, e nós somos muito seletivos quanto à nossa amizade, né? Nós vemos pessoas com problemas, nós nos afastamos dos problemas, né? Precisa se voltar a isso, né? A se baixar essa humildade mesmo, se fazer comum, né? Como Cristo que vai até a multidão e lá ele resolve o problema estando com a multidão. Olha, para mim foi uma alegria muito grande estar com vocês. O que vocês precisarem, tá? Vocês fiquem à vontade, né? Vai ser um prazer sempre estar com vocês. Vão estar com o Anacleto, meu professor, né? O Anacleto é uma pessoa muito reconhecida e um homem de Deus, faz um trabalho lindo lá. É na Bahia, né? Bahia, Bahia. Eita, a terra de vocês é privilegiada, né? Do Brandão, só gente boa aí, né? Então, Deus abençoe a vida de vocês. O que vocês precisarem, estamos aí à disposição. Tá bom? Me desculpe se em algum momento, né, ficou parecendo merchandise ou propaganda da igreja local. De maneira nenhuma. Não é essa a intenção. De maneira nenhuma. Tá de maneira a gente nenhuma. estava para ouvir as experiências da igreja mesmo. Era para falar da igreja. Muito bom. Aprender. Pastor João, o senhor ora aí encerrando, por gentileza? Sim. Um detalhe importante é que ao longo da história da igreja, os crentes eles não fugiram de perto das pessoas. Em grandes momentos, a diferença que a igreja fez foi estar presente e impactar a vida das pessoas. Isso chamou a atenção de muita gente. Constantino, quando se converte, uma das coisas que depois ele disse que chamou a atenção, tanto as questões políticas que ele fez lá, tomou a decisão dele, mas um momento ele diz lá na história, ele fala que mesmo antes de se tornar cristão, ele, ou pelo menos dizer que era cristão, impressionava ele a presença, o amor da igreja, né? Então, que assim seja também, que as pessoas nos conheçam pelo amor, né? Pois não, você ia falando de mim. Eu quero agradecer ao pastor Henrique, pastor Hudson novamente, né? Ao pastor Edilson aí, e queria deixar aqui como uma dica um livro que tem mudado muito minha vida. 9 Segredos de um Multiplicador de Igrejas, né? É da nossa junta, eu ganhei do pastor Fabrício, então fica a dica aí os colegas aí, ok? Senhor, muito obrigado por estarmos juntos. Obrigado pela tua graça que nos envolve e por isso nós estamos aqui, Senhor. Se não fosse o Senhor, nós estaríamos muito longe. Por isso eu te agradeço porque teu amor nos alcançou e ainda mais, ó Deus, somos gratos porque além de nos alcançar, o Senhor nos envolveu na tua obra diretamente como obreiros, como servos do Senhor. Peço ao Senhor que nos dê graça e sabedoria para viver tudo aquilo que nós aprendemos. Obrigado pela vida de Isaías, que ele continue no centro da tua vontade e vibrando, ó Deus, com a sua igreja, fazendo com que ela possa se desenvolver para a glória do teu nome e só para a glória do teu nome. Amém. É assim, ó Deus, que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês, meus amigos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Uma boa tarde. Corri por causa do tempo, tá já acabando aqui. Valeu, um abraço. Um abraço. Deus abençoe vocês. Fica com Deus. A gente se vê segunda-feira, se Deus quiser. Amém, com certeza. Amém.